Gente, um cara que chega e fala, olha, Marx errou aqui, né? Ele tem que ter muita confiança no que ele está pensando. Porque ele fala o seguinte, o marxismo, ele não fala mal do trabalho, o marxismo ele fala mal da exploração do trabalho. Mas em nenhum momento o marxismo conseguiu entender o homem que se autoexplora. Moçadinha, vamos discutir hoje a psicopolítica, neoliberalismo e as novas técnicas de poder do Byung-Chul Han. Esse livro aqui foi um livrinho indicado por um aluno, Lucas Prefiato, tá? Agradeço a indicação, ótimo. A gente já tinha lido, né, o Byung-Chul Han da Sociedade do Cansaço, o Byung-Chul Han que discute, por exemplo, a transparência, né, uma sociedade ligada à transparência, que são uma série de questões contemporâneas. Mas vamos falar desse livro especificamente, que eu acho que todo vestibulando tem que ler, ele tem que estar na tua redação, porque ele responde a uma série de questões que são questões extremamente atuais, né, sobre qual é a pegada da sociedade em que a gente vive. A primeira questão que o Byung-Chul Han se coloca é quem é o homem moderno, qual é a subjetividade moderna, tá? Nesse percurso ele tem uma argumentação extremamente fina, extremamente sutil e ao mesmo tempo muito corajosa, porque ele começa refutando as principais teorias que discutem o homem contemporâneo. Então ele vai refutar o Foucault, ele refuta Deleuze, ele refuta Hegel, da fenomenologia do espírito, ou seja, ele faz uma trajetória pegando aquilo que ele chama de pontos cegos das principais teorias que discutem o que é a subjetividade do homem moderno. Então vamos começar pela primeira teoria, que é a do Hegel. O Hegel, em fenomenologia do espírito, ele vai propor duas coisas pra gente, tá? Primeiro, que o homem moderno é aquele que se faz valer. O Hegel propõe para a gente que a modernidade surge durante as grandes navegações, portanto, século XIV para o XV, tá? Século XV para o XVI, 1498 para 1500 para frente, tá? Quando os homens pegam as primeiras caravelas e vão em busca de um novo mundo. Ir em busca de um novo mundo, para o Hegel, é uma metáfora super importante. O homem moderno não é mais aquele que tem o seu valor cunhado pelo nascimento. Eu sou filho do rei tal, eu sou o duque de não sei aonde. Não. O homem moderno vale por aquilo que ele é capaz de fazer. E nesse aspecto, o nosso projeto de vida é fazer sempre coisas grandiosas para que o nosso valor seja grandioso também. E nessa clave de representação do homem moderno, que vocês na redação de vocês chamam de subjetividade moderna, né? Esqueçam a expressão a pessoa, que é horrorosa. A pessoa você fala pro teu cachorro, eu chamo a minha cadelinha aqui de a pessoa, tá? Esqueçam a expressão o homem, é a subjetividade moderna. Essa subjetividade moderna ela é super interessante porque ela se distingue. Ela é polarizada, ela está numa clave de representação que é polarizada, tá? O que é clave de representação? É outra expressão que você tem que colocar na tua redação. Clave de representação é como nós nos enxergamos, é a forma como a gente se vê. É o arquétipo que define a subjetividade moderna. Essa subjetividade moderna ela é marcada por uma clave de representação polarizada, feita em dois polos, tá? Qual é? O primeiro é o homem escravo, que é aquele que trabalha que nem um louco, o homem que tem finalidade, ele é uma máquina de produção de coisas. E o segundo é o senhor, então o Hegel vai distinguir entre servos e senhores. O servo é o que trabalha, é o que produz, é o que tem a vida norteada pela produção, e o senhor é o cara que está liberto das relações de escravidão do trabalho. Lembrando que o trabalho vem de tripoli, né, que é aquele instrumento de tortura. O Byung-Chul Han ele já dá um salto, né, nesse ponto cego do Hegel, que ele fala, olha, acabou a ideia do servo e do senhor. A clave de representação da subjetividade moderna é o cara que se auto-escraviza, é o cara do desempenho. Então eu, você, todos nós que temos aquele reloginho que marca queima de caloria, que temos um celular que marca, por exemplo, quantos passos nós demos por dia, que a gente tem uma ambição muito grande, nós somos este homem moderno da subjetividade marcada pelo desempenho. Tudo que nós fazemos não tem mais liberdade, tudo que nós fazemos tem uma finalidade. Nós somos homens fins, né? A gente produz coisas. Eu não estou fazendo caminhada, eu estou queimando caloria. Eu não estou, por exemplo, na academia, eu tenho uma finalidade, eu preciso queimar 750 calorias ativas e não sei quantas não ativas, aquele inferno que vocês conhecem.
Fora isso, né, nós nos autoescravizamos em função do desempenho. O homem moderno também escapa, né? Essa é outra expressão. Esse livro é maravilhoso, galera, por dois motivos. Primeiro, pelo recorte teórico, que eu acho que é único, né? Vai trazer uma série de novidades para vocês. Você que é vestibulando, você tem que ler. Segundo, porque ele vai trazer formas de expressão que enriquecem demais a tua redação. A hora que você for ler, e eu aconselho que leia, coloque um caderninho do lado e vai anotando, por exemplo, o ponto cego da teoria, uma expressão que você pode usar. A segunda é escapa. Ele não fala, por exemplo, Foucault não chegou aqui ou Foucault errou. Seria muito audacioso. Ele fala, olha, escapou ao Foucault uma perspectiva do homem moderno, da subjetividade moderna. Qual é essa perspectiva? O Foucault vai dizer pra gente que a nossa sociedade é uma sociedade da disciplina. É uma sociedade calcada na coerção. Então, o panóptico do Foucault era a ideia de que é uma sociedade do controle, mas esse controle é externo, tá? É aquilo que vocês leram, por exemplo, em 1984. Você tem um grande irmão que se preocupa em fazer a nova fala, que é uma fala pautada por menos palavras do que aquela que tinha na velha fala. 1984 é um livro que morreu. Tanto que o próprio Byung-Chul Han, ele fala, olha, quando a Apple, em 1984, nesta data, usou o livro 1984 para fazer uma grande campanha, ela não se deu conta de quanto o livro já estava ultrapassado até pela tecnologia dela, Apple. Hoje, galera, nas redes sociais você não tem mais a nova fala. A gente não tem uma restrição da linguagem, a gente tem uma hiperatividade da linguagem. Cada vez mais palavras, cada vez mais memes, cada vez mais formas de expressão. É o exagero que nos pega, né? E detalhe, nós não somos mais o homem disciplinado do Foucault com uma coerção externa. A nossa coerção, ela é subjetiva, é por isso que ele chama de psicopolítica. É a política do interno. A ordem, ela foi internalizada, a prisão foi internalizada. Tudo que está em volta da gente, né, a gente se expõe. Por exemplo, você expõe o interior da tua casa com fotos no Instagram ou no Facebook, você expõe a sua família, você joga para o ambiente externo aquilo que seria alguém te olhando, não precisa mais ter ninguém te vigiando. Você escancarou o seu espaço da subjetividade para aquilo que é externo, para aquilo que é sociedade externa. Nesse aspecto, ele tem uma percepção que de fato escapou mesmo ao Foucault, porque o Foucault não é do Instagram, o Foucault não é um homem da época do Facebook, Byung-Chul Han é. Então ele sabe exatamente como as mídias contemporâneas são mídias que conseguiram conceber uma estrutura de controle que nenhum teórico do homem, da subjetividade moderna, poderia ter pensado. Ele vai perceber aquilo que é o ponto cego também da teoria marxista. Gente, um cara que chega e fala, olha, Marx errou aqui, né? Ele tem que ter muita confiança no que ele está pensando. Porque ele fala o seguinte, o marxismo, ele não fala mal do trabalho, o marxismo ele fala mal da exploração do trabalho. Mas em nenhum momento o marxismo conseguiu entender o homem que se autoexplora. Porque a exploração do trabalho, ela está sempre pautada, né, num outro que vai te explorar ou pela violência do Estado ou pela violência da polícia. Mas não, a violência agora ela é muito mais radical porque ela é internalizada, é você que se explora, é você que quer alcançar. Tanto que ele começa o texto com uma epígrafe que é interessante, proteja-me do que eu quero. Né? É o nosso desejo que determina que nós trabalhemos 18, 19 horas por dia, porque a gente é da sociedade do desempenho, e a sociedade do desempenho ela tem uma expressão muito própria, né, que é a questão do homem empreendedor. É o cara que vai dirigir um Uber por 18 horas por dia, porque ele é um empreendedor, ele é o senhor de si mesmo, né, e ele não entende que no sistema do atual capitalismo, que é o neocapitalismo, ele é mais escravo do que qualquer outro escravo já conseguiu ser no planeta, porque ele se autoescravizou. E esse desempenho ele não está pautado só nas relações de trabalho e de grana, não. Esse desempenho ele está fundamentalmente ligado à nossa psique e ao nosso corpo. Então a escravização ela começa a partir daí. A sociedade que a gente chama de sociedade fitness, a sociedade que tem que ser magra, que corre, que tem padrão de beleza, e mais ainda, a sociedade que ele fala que não é mais da emoção, mas é do sentimento. Esse capítulo eu acho que é fundamental. O que significa isso?
A emoção, galera, é um start, né? É uma euforia porque você ficou com o cara que você queria na festa ou porque você ficou com a menina que você queria na festa. É uma decepção que você tirou uma nota baixa na prova que passa na sequência. O que as redes sociais fizeram foi estender a emoção ao sentimento. O que nos domina é um constante sentimento de angústia, um constante sentimento, uma constante ansiedade. A ideia do sentimento é a emoção prolongada, né? E nesse aspecto ele tem razão. Quais são os sentimentos que pautam a subjetividade moderna? A insatisfação é o primeiro deles, né? A gente tem que estar insatisfeito para poder consumir, ok? A angústia é o segundo. A gente não pode acreditar que aquilo que a gente tem é suficiente. A gente tem que estar em busca. Esta angústia, ele vai propor que se relaciona aquilo que ele chama de gamificação, de game, de jogo, né? A vida que era séria, a vida contemplativa, que você se demorava nos objetos, que você pensava, refletia sobre eles para produzir conhecimento, e ele vai trazer a forma de produção de conhecimento do Hegel, também eu vou falar já já, essa vida morreu. A ideia agora é que a gente está sempre num jogo, né? A subjetividade moderna ela é viciada, que é aquilo que o jogo faz. Com o que nós jogamos? Com a lógica do desempenho. Se hoje eu corri 5 km, amanhã eu tenho que correr 7. Se amanhã eu corri 7, depois da manhã o alvo são 10 km. Se hoje eu produzi 1 milhão de vendas, amanhã eu tenho que produzir 2 milhões. Se este ano eu conseguir dar 50 aulas por semana, o ano que vem são 70. Tá? Essa é a lógica do jogo. E este jogo ele está todo aparelhado, ele tem todo um mecanismo de controle, porque não basta só eu jogar e não basta só eu vencer. Eu tenho que publicar a minha vitória. E esta publicação gera likes, e esses likes autoalimentam o meu ego para que eu continue na roda viva do jogo. Tanto que as doenças da contemporaneidade, nós vimos isso, são síndrome de Burnout, que é o esgotamento, né, quando você trabalha até esgotar, e a depressão. O que é a depressão? É a insatisfação levada até o máximo, né, que o sistema capitalista consegue, tendo aí o termômetro. Você não pode estar tão insatisfeito que não seja produtivo e consumidor, e você não pode estar satisfeito para não querer consumir. Então você tem que ter um limite aí da insatisfação que vai gerar a depressão. Tá? É um livro que vai dar conta aí de uma série de questões contemporâneas, portanto vale a pena vocês lerem. Qual que é o caminho, né, que ele começa a indicar na obra? Ele vai falar de um teórico interessantíssimo francês, que é o Gilles Deleuze, né, de Proust e os signos, é um dos grandes nomes da filosofia contemporânea. O Deleuze fala que a subjetividade moderna foi transformada numa máquina, nós seríamos máquinas, entre aspas, desejantes. Foi tirado do homem moderno, né, o corpo, né, nós somos padrões de beleza, de peso, até para poder vender. O sistema capitalista ele consegue vender para uma massa, né? Massificou, fica muito mais fácil de você substituir o cidadão pelo consumidor. E o Deleuze fala mais ainda, que não há espaço, né, nessa modernidade toda para a liberdade. E o Byung-Chul Han ele pega nessa linha do Deleuze e ele vai falar o seguinte: para a gente escapar, a gente tem que ser o idiota na polarização com o inteligente. Só que ele vai dar uma definição de inteligente, galera, pegando pelo começo mesmo da acepção da palavra, né, aquele que interliga o legere. Ou seja, o inteligente é o cara que consegue fazer as melhores escolhas entre as escolhas possíveis da vida que é possível. Ele fala que esse inteligente faliu, porque a vida possível é muito ruim, né? Quais são as melhores escolhas que a gente pode fazer hoje? Trabalhar 12 horas por dia, ser fitness, ter um alto desempenho no trabalho, né? Se a gente produzir a nossa rotina inteira para ser aquilo que a sociedade contemporânea propõe como a melhor escolha, a gente está problemático, tá? A gente vai ter uma vida terrível, não vai rolar. Então ele vai falar que no lugar desse inteligente, que é o cara que escolhe legere, né, entre as coisas conhecidas, entre as coisas possíveis, a gente tem que ser o idiota. Não aquele idiota político, né, do Platão, que era o cara que se afastava das questões políticas e, portanto, era um alienado. O Platão lia o idiota como alienado, não é isso. A gente tem que ser o idiota no sentido de não estar no mundo possível, mas não estar no mundo real, mas estar no mundo possível.
E o que seria este mundo possível? É um mundo da desaceleração, tá? É um mundo em que a gente vai trabalhar mais devagar, vai contemplar os objetos da vida e vai deixar de ser o homem finalidade do Hegel. Nós não somos alguém, por exemplo, que tem amigos hoje, a gente tem network, né? Não interessa isso, a gente precisa voltar a ter amigos, a gente precisa voltar a ser humano, a gente precisa voltar a ter o tempo não como o tempo da produção, mas o tempo como tecido das nossas próprias vidas, e a partir daí a gente vai ser capaz de fazer a nossa narrativa, que é a atribuição de sentido para a caminhada humana, para a experiência humana. Moçada, dica de leitura, tá? Aproveitem que esse livro vai resolver uma série de questões para vocês na hora de fazer a redação de vocês, principalmente FUVEST, FAMERP, esses temas que são mais abstratos. Bom sábado!